Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao LAC Enem. Eu sou o professor Edenilson Moraes, de História. E a gente vai trabalhar hoje, dentro da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, o tema Características e Transformações das Estruturas Produtivas, trabalhando exatamente o tópico Economia Agroexportadora Brasileira. Iremos enfocar na aula de hoje, meu caro aluno, os temas: a economia açucareira no período colonial brasileiro, a economia mineradora também no período colonial. Em seguida, trataremos da economia cafeeira, já no contexto do Império, a transição para a República, a primeira fase republicana brasileira, chamada República Velha, e trabalharemos também a borracha, a extração da borracha na Amazônia brasileira, também no contexto do final do século XIX. O que é interessante trabalharmos esse tema, esta temática especificamente para o Enem? É sabermos as principais características, é sabermos trabalhar justamente a competência e as habilidades que são exigidas para esta temática, principalmente no que tange a relação da mão de obra, a área em que se desenvolveram essas atividades econômicas, intrinsecamente ligadas com a economia internacional. Pois bem, de início, vamos tratar da primeira atividade econômica relativamente lucrativa, ou grande lucrativa, com grande lucro para a metrópole portuguesa. Os senhores sabem muito bem que o período que vai de 1500, data da chegada dos portugueses ao Brasil, até 1530, aproximadamente, nós tivemos o chamado período pré-colonial no Brasil. O que foi esse período pré-colonial? É o período que antecede a colonização efetiva da América Portuguesa. Nesses 30 primeiros anos, os portugueses deixaram o Brasil relegado a um segundo plano, pois os portugueses tinham interesses voltados para as Índias, para o comércio das especiarias. Nesses 30 primeiros anos, os portugueses enviam expedições exploradoras aqui na América Portuguesa e expedições de policiamento, as chamadas expedições guarda-costas. Não há um interesse grande em colonizar a América Portuguesa neste primeiro momento. A primeira atividade econômica desenvolvida foi a extração do pau-brasil, uma atividade itinerante que utilizava-se de mão de obra indígena. Em seguida, a partir de 1530, 1531, os portugueses resolvem dar início a uma colonização sistemática deste território e vão introduzir o cultivo de cana-de-açúcar, originária da Índia, um produto que dava um grande lucro para a metrópole portuguesa. Afinal de contas, o açúcar era o produto tropical, a cana-de-açúcar, o produto tropical com um grande mercado consumidor na Europa. Havia a possibilidade de se ter uma grande lucratividade com a produção de cana-de-açúcar. Os portugueses ainda têm como parceiros nessa empreitada econômica os holandeses, que vão participar no financiamento da produção. Além disso, os portugueses já possuíam uma certa experiência no cultivo de cana-de-açúcar, pois a plantavam em suas ilhas, Ilha da Madeira, dos Açores, Ilha de Cabo Verde. E, além disso, os portugueses vão encontrar condições geográficas extremamente favoráveis aqui na América Portuguesa. No caso, solo fértil do tipo Massapê e o clima extremamente favorável, o clima tropical úmido. Com essas condições tão favoráveis, os portugueses vão introduzir a lavoura canavieira, principalmente na região nordeste do Brasil. Aquela faixa litorânea da chamada Mata Atlântica, a região da Zona da Mata Nordestina, nós vamos ter o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Esta é a primeira atividade sistemática, primeira atividade voltada exclusivamente para o mercado externo, que vai gerar grande lucratividade para a coroa portuguesa.
Temos a fase, então, dos engenhos. Os engenhos que eram a grande unidade de produção açucareira, como vemos nesta imagem de Franz Post. A tela intitulada Engenho, feita em 1668. Franz Post, um artista estrangeiro que esteve no Brasil durante a ocupação holandesa em parte do Nordeste. Pois bem, meus amigos, o engenho era, portanto, a grande unidade de produção açucareira. E o engenho apresentava a seguinte divisão. O engenho possuía um setor agrícola, possuía ainda um setor fabril e ainda um setor camponês. Perceba que o engenho apresenta 3 setores com características próprias, com características diferenciadas. O setor agrícola corresponde justamente às plantações, os locais onde estavam localizados os canaviais. Esse setor agrícola apresentava as seguintes características: o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Por que será que os portugueses, ao introduzirem o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, adotaram essas características de produção? Perceba que o período histórico em questão, século XVI, nós temos a vigência do mercantilismo. Mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas que vigorou durante a Idade Moderna. As potências europeias tinham sua economia baseada no mercantilismo, com grande intervenção do Estado na economia, com o desejo da manutenção de uma balança comercial favorável e com a adoção de práticas e medidas monopolistas e protecionistas. Dentro dessa ótica de conseguir a manutenção de uma balança de comércio superavitária, ou seja, positiva para a coroa portuguesa, vão ser introduzidas essas características básicas da lavoura canavieira. Latifúndio, grandes extensões de terra. Monocultura, cultivo de um produto em larga escala, visando o mercado externo. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava poderia ter maiores lucros ainda para a metrópole, na medida em que a mão de obra escrava dava dupla lucratividade para Portugal. Tanto no tráfico negreiro, que Portugal acabou se especializando na introdução de africanos escravizados na América Portuguesa, e também na própria utilização dos mesmos nessas atividades extremamente penosas. Então, por essa razão, para atingir os objetivos da economia mercantilista, é que nós temos essa característica básica. Latifúndio, a produção não era para o mercado externo? Sim, então ela precisava ser muito intensa, uma produção grande. Monocultura, claro, se essa produção visava a exportação, então vamos cultivar esse produto em questão, a cana-de-açúcar, em grande escala, utilizando-se de mão de obra escrava. Temos ainda, dentro da estrutura do engenho, o setor fabril. Esse setor fabril representa o engenho propriamente dito. O engenho era o local onde estavam as instalações necessárias para o beneficiamento da produção. Ou seja, meus queridos, a transformação da cana-de-açúcar em açúcar e seus derivados. Portanto, o engenho apresenta a face fabril da economia açucareira. E ainda temos um setor camponês. Esse setor camponês era muito importante para a produção de alimentos variados, uma agricultura de subsistência, visando o consumo próprio, o consumo interno, principalmente a alimentação dos escravos. E quem é que efetuava esse trabalho
camponês, essa produção agrícola de subsistência voltada exatamente para o consumo interno. Eram casais, geralmente casais de escravos idosos, que eram deslocados para essa tarefa e produziam gêneros alimentícios de primeira necessidade. Havendo excedentes na produção, esse excedente agrícola poderia ser comercializado com o dono da terra, possibilitando a esses casais de escravos idosos acumularem certo pecúlio, que poderia ser utilizado na compra de suas alforrias, a carta de liberdade. Esse fenômeno, que é estudado pela historiografia mais recente, ganhou o nome de brecha camponesa. Mas percebam uma característica muito importante. Esta brecha camponesa é uma exceção dentro da ordem escravista que vigorou no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então havia essa possibilidade chamada brecha camponesa. Muito bem, meus amigos, vimos então aqui as características básicas da produção açucareira e o engenho e suas partes constitutivas. No engenho, portanto, tínhamos a fabricação de açúcar e também dos derivados. Por exemplo, aguardente, a rapadura, o álcool. A mão de obra utilizada no engenho, nas plantações, no engenho mesmo, nos locais onde a cana-de-açúcar era beneficiada, tínhamos a predominância do trabalho escravo. Entretanto, haviam também no engenho trabalhadores livres, capatazes, feitores, mestres açucareiros. Perceba, a mão de obra básica utilizada na cultura canavieira no Brasil foi a mão de obra escrava. Isso não significa, porém, que não existiu a utilização de mão de obra livre em tarefas específicas. Uma outra característica interessante do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil foi a parceria estabelecida entre Portugal e a Holanda, os Países Baixos, as chamadas Províncias Unidas dos Países Baixos. Comerciantes holandeses, flamengos e batavos, participavam ativamente da economia açucareira, na qualidade de financiadores da produção. Os holandeses participavam também no transporte, no refino do açúcar e na sua distribuição no continente europeu. Portanto, a participação dos comerciantes holandeses dentro da economia açucareira foi bastante efetiva. Tanto é que durante a chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha estiveram unidos politicamente, houve um embargo comercial decretado pelos reis da dinastia Habsburgo, proibindo os holandeses de estabelecerem relações comerciais com a América Portuguesa, o que, por sua vez, acabou causando as invasões holandesas ao Brasil. Primeiramente em Salvador, no ano de 1624, e posteriormente em Pernambuco, no ano de 1630. E os holandeses permaneceram dominando uma parte considerável da região nordeste do Brasil durante 24 anos, só sendo expulsos definitivamente depois da ocorrência da chamada insurreição pernambucana, que terminou por expulsar os holandeses em 1554. Aliás, expulsando os holandeses do território brasileiro em 1624. Perfeito? Os holandeses invadem Pernambuco em 1630. São expulsos de lá em 1654. Ainda tratando das questões econômicas no Brasil, durante o período colonial, um outro assunto importantíssimo é a economia mineradora, a mineração durante o período colonial. Vale destacar ainda que a economia açucareira
teve um grande destaque entre os séculos 16, 17 e 18. A partir do momento em que os holandeses foram expulsos da América Portuguesa, eles começam a cultivar cana-de-açúcar na América Central, nas chamadas Antilhas. Esse fato acaba por desencadear a decadência da produção açucareira no Brasil. A mineração, que ocorre durante o século XVIII, é uma atividade que vai contribuir para uma certa recuperação econômica de Portugal. Portugal, depois que saiu da União Ibérica, depois que recuperou plenamente sua autonomia política, passou por certos problemas econômicos, em virtude de ter passado todo esse tempo, de 1580 a 1640, período de 60 anos, unido com a Espanha. E isso foi fundamental para uma decadência econômica dos portugueses, que perderam várias feitorias na África, algumas na Ásia, que tiveram uma decadência econômica por causa disso. A mineração do século XVIII, de certa forma, acaba contribuindo para uma recuperação da economia portuguesa. A mineração ocorre nas regiões onde atualmente encontram-se os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, ou seja, na região centro-sul do Brasil. A mineração, essa atividade que foi tão importante durante o século XVIII, é uma consequência direta das expedições bandeirantes. O que foram as chamadas expedições bandeirantes? Eram expedições particulares que saíam de São Paulo, da vila de São Vicente, da vila de São Vicente, a capitania de São Paulo, e buscavam no interior riquezas. Essas riquezas poderiam ser índios destinados à escravização no Planalto Vicentino, ou poderiam também ser riquezas minerais. Por causa da atuação dessas expedições particulares, nós tivemos a descoberta de ouro no final do século XVII, começo do século XVIII. Então, as primeiras décadas do século XVIII são uma época dourada para a economia no Brasil. A mineração também usava predominantemente a mão de obra escrava. Veja no mapa aqui, meus queridos, a localização geográfica de nossas veias douradas. Então nós vamos ter a extração aurífera destacando-se principalmente no território de Minas Gerais, também em Goiás e em Mato Grosso. Essa é a área básica da extração de ouro durante o século XVIII no Brasil. Assim que Portugal promoveu a descoberta dessas jazidas de ouro no Brasil, a mineração era uma atividade muito importante que já era um sonho de Portugal, um desejo desde o início da colonização. Portugal tinha o interesse de conseguir acumular metais preciosos, metais nobres, ouro principalmente. Entretanto, a descoberta aurífera só ocorre no final do século XVII, pelos bandeirantes, em Minas Gerais, e depois no século XVIII também em Goiás e Mato Grosso. Assim que Portugal tem notícia da descoberta de ouro, ele acabou adotando uma série de medidas no sentido de disciplinar a extração aurífera na colônia. Criou, por exemplo, no ano de 1702, a chamada Intendência das Minas, que seria um órgão responsável por adotar as técnicas e também por cobrar os impostos sobre a produção de ouro, sobre a extração aurífera na colônia. Então, a Intendência das Minas dividia os lotes destinados à extração de ouro. Esses lotes eram chamados de datas, as terras destinadas à extração aurífera, que ocorriam nas chamadas lavras,
que eram os locais maiores de extração aurífera, e também na faiscação, que geralmente ocorria no leito dos rios. Vale destacar ainda que o ouro encontrado na América Portuguesa era o chamado ouro de aluvião, aquele ouro de superfície, mais fácil de ser encontrado, porém também de maior esgotamento mais rápido. Então, como Portugal já estava procurando disciplinar a extração de ouro na América Portuguesa, tratou de adotar uma série de impostos. Vamos então aos principais. Cobrança do quinto. É uma taxa referente à cobrança de 20% sobre a extração aurífera. Criação das casas de fundição, com o objetivo de combater o contrabando do ouro. Portugal cria em 1720 as casas de fundição, locais onde o ouro era derretido, transformado em barras, em lingotes e cobrado o quinto real. Havia ainda a cobrança da captação, o imposto sobre o número de escravos existentes na região mineradora. Foi estabelecido ao longo do século XVIII também uma cota mínima da extração de ouro, 100 arrobas anuais, o equivalente a aproximadamente 1.500 quilos de ouro de impostos. E também o Marquês de Pombal acabou criando a derrama. O que seria a derrama, meus amigos? Seria a cobrança de impostos atrasados. Toda vez que a cota mínima estabelecida pela coroa portuguesa, ou seja, as 100 arrobas anuais, não fossem atingidas, este valor ficava acumulado para o ano seguinte. Era a chamada derrama, da qual deveriam participar toda a população mineira, toda a população estabelecida nas áreas de mineração. Então, o objetivo de Portugal era aumentar o fisco, tornar mais rigorosa as taxas tributárias, a fiscalização sobre as áreas de mineração, no intuito de impedir o descaminho do ouro, no intuito de combater o contrabando, o que acabou não acontecendo. Não teve pleno êxito esta atitude tomada pela coroa portuguesa. 1703, nós temos um tratado muito importante, assinado por Portugal e Inglaterra. Perceba, esse tratado, esse acordo econômico firmado entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa, é muito importante para se entender as características econômicas do século XVIII. É o chamado Tratado de Methuen, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Muito interessante este tratado econômico assinado entre esses dois países. Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Porque a Inglaterra forneceria tecidos para Portugal, que em contrapartida venderia a produção vinícola para a Inglaterra. Entretanto, esse acordo beneficiou enormemente a economia inglesa, em detrimento da economia portuguesa. Esse tratado foi fundamental para o aumento da dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Portugal ficou ainda mais dependente da Inglaterra. A economia portuguesa ficou extremamente deficitária. Daí que nós temos uma expressão criada pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano, que diz o seguinte: a mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Muito interessante isso, essa visão do historiador, do escritor uruguaio
Eduardo Galeano sobre a mineração no Brasil do século XVIII. Na medida em que o ouro extraído da América Portuguesa ia para Portugal e acabava sendo revertido para a Inglaterra no pagamento das dívidas portuguesas. Segundo esta corrente historiográfica, o ouro brasileiro é um dos fatores a fomentar a Revolução Industrial na Inglaterra. O processo de acumulação primitiva de capitais por parte da coroa inglesa é alimentado também pelo ouro extraído do Brasil, que acabava chegando aos cofres ingleses através do pagamento das dívidas portuguesas. Portanto, o Tratado de Methuen é muito interessante para percebermos esta dependência econômica que Portugal tinha, principalmente em relação à Inglaterra. Porque veja só, Portugal ele estava dependente da Inglaterra. Portugal tinha uma série de acordos políticos com a Inglaterra. Portugal já não era mais uma potência, é uma potência periférica dentro do continente europeu. E a Inglaterra era a grande potência econômica, consolidada depois da Revolução Inglesa, que foi fundamental para que no século seguinte ocorresse a Revolução Industrial. Pois bem, outro aspecto muito importante e que você deve ter bastante atenção é analisar as principais consequências da mineração. A mineração provocou alterações importantes aqui na América Portuguesa. Alterações econômicas, alterações sociais, alterações políticas e até mesmo alterações de cunho cultural. Vejamos algumas das consequências básicas da mineração na América Portuguesa ao longo do século XVIII. Temos um grande crescimento populacional na América. Ocorreu a chamada Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro, a notícia da descoberta de ouro na América Portuguesa provocou um grande crescimento populacional, que ao mesmo tempo foi acompanhado por um crescimento do mercado interno. O comércio interno passou a ser mais integrado, principalmente através do comércio monçoeiro e o comércio tropeiro. O que eram essas duas atividades? Eram atividades de abastecimento. Abastecimento das regiões mineradoras. Perfeito? Ou seja, essas regiões mineradoras do Brasil, no caso, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, recebiam o abastecimento de gêneros, de vários gêneros, principalmente gêneros alimentícios, instrumentos de trabalho, escravos, ferramentas, remédios, vestimentas, etc., vinham através do comércio das monções fluviais, utilizando os rios da região centro-oeste, região sudeste do Brasil, e o comércio tropeiro, que alimentava a região de Minas Gerais, as tropas que levavam uma série de mercadorias. Isso fomenta um crescimento da atividade comercial nessas áreas, promovendo uma integração econômica entre várias regiões da colônia. Perceba que a mineração, apesar de ser uma atividade voltada para o comércio internacional, na medida em que a maior parte desse ouro não ficava aqui no Brasil, ia para Portugal. Entretanto, a mineração contribuiu também para uma maior integração econômica entre as diferentes áreas da América Portuguesa. Temos, por exemplo, uma integração do Sul com a criação de gado. Uma parte desse gado, a produção de charque, ou carne seca, acabava sendo direcionada para as áreas mineradoras. Uma outra consequência importante é o deslocamento do eixo econômico. Vocês viram aqui na primeira grande atividade econômica desenvolvida pelos portugueses na América, que foi o cultivo de cana-de-açúcar? O eixo econômico estava localizado onde? Isso mesmo, na região nordeste da colônia.
destaque para Pernambuco e Bahia. Com a descoberta de ouro e o ciclo da mineração durante o período do século XVIII, nós temos um deslocamento do eixo econômico para o centro-sul do Brasil. A área economicamente mais importante da colônia passa a ser, a partir de então, Minas Gerais. Com esse deslocamento do eixo econômico, o eixo político também é alterado, na medida em que no ano de 1763, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, muda a capital da América Portuguesa, que deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. E aí você pode se perguntar, mas professor, quais são as razões que fizeram o governo português transformar o Rio de Janeiro na capital da colônia? Veja, o Rio de Janeiro está mais próximo da região mineradora. Portanto, a transferência da capital visava um maior controle e fiscalização sobre a extração de ouro. Tanto é que o governo português trata de construir uma estrada ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, a chamada Estrada Real, que visava justamente encaminhar o ouro extraído de Minas Gerais para que o mesmo fosse exportado para a Europa através do porto do Rio de Janeiro. Ainda uma consequência importante da mineração é o processo de interiorização. Enquanto durante o auge da produção açucareira no Nordeste, nós tínhamos basicamente uma ocupação da faixa litorânea do Brasil, os portugueses estavam centrados no litoral, onde criaram uma série de vilas e cidades. Com a mineração, nós temos o processo inverso. Há um crescimento da urbanização no interior do Brasil, surgindo uma série de vilas e cidades onde se localizam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Além disso, não podemos deixar de mencionar que na atividade mineradora predominou a mão de obra escrava. E com a mineração ocorreu um aumento da entrada de escravos africanos aqui no Brasil. Perceba agora neste gráfico, meus amigos, para você ter uma ideia de como é que cresceu a população brasileira ao longo do século XVIII. No ano de 1700, quando praticamente inicia a extração aurífera na América Portuguesa, tínhamos uma população por volta de 350 mil habitantes. 50 anos depois, esta população já estava na casa de 1.500.000, crescimento exponencial promovido pela corrida do ouro. Já ao final do século XVIII, temos uma população que supera 3.300.000 habitantes. Portanto, podemos dizer que a atividade mineradora foi fundamental para uma dinamização da economia brasileira e, ao mesmo tempo, para um grande crescimento demográfico na colônia. Entretanto, a produção de ouro ela foi muito rápida. O ouro de aluvião acabou escasseando-se rapidamente. Já na segunda metade do século XVIII, nós temos uma decadência da extração aurífera no Brasil. Pois bem, já no século XIX, temos uma outra atividade que vai se destacar enormemente no Brasil. Que atividade é esta? Esta atividade é a produção de café em escala comercial, visando justamente atender a demanda do mercado externo. Essa produção de café visava a Europa e também os Estados Unidos. Com isso, nós temos o estabelecimento de grandes plantações de café em duas áreas no Brasil. Essa produção em larga escala começa a ter destaque no Rio de Janeiro,
que apresentava condições geológicas e climáticas extremamente favoráveis. Perceba que as duas importantes áreas de cultivo de café no Brasil, do século XIX, já no contexto do Império Brasileiro, o Brasil já era um estado independente, nós temos primeiro o Vale do Paraíba e posteriormente o Oeste Paulista. São essas as duas áreas que vão ter um grande destaque na produção cafeeira, no contexto do Império Brasileiro ao longo do século XIX. Inicialmente aqui no Vale do Paraíba, meus amigos. Essa região fronteira do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo. Região de Resende, Vassouras, Guaratinguetá, Taubaté. Essa região, Vale do Paraíba, é a primeira região na produção de café no século XVIII. Posteriormente, essa produção acaba avançando para outras regiões e vai chegar a Minas Gerais, vai chegar ao Espírito Santo, vai chegar ao norte do Paraná, mas o destaque principal é esta área aqui, o chamado Oeste Paulista, que vai se destacar na produção de café durante a segunda metade do século XIX. Perfeito? Vamos ver então as características, primeiramente, do Vale do Paraíba, que dominou a produção cafeeira até a metade do século XIX. Porque em 1850, nós vamos ter a decretação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Então, como esta área de cultivo dependia basicamente da mão de obra escrava, olha aqui, esta área, o Vale do Paraíba, predominou o sistema de plantation, monocultura, escravidão, latifúndio, produção voltada para a exportação. Como dependia basicamente da utilização de mão de obra escrava, com a proibição do tráfico negreiro, a partir de meados do século XIX, esta área começa a ter problemas, começa a cair a produção, até mesmo pela utilização de técnicas rudimentares de produção e também pela falta de terras férteis. Nessa região surgiram os chamados barões do café, que eram os grandes cafeicultores que vão ter um peso político relevante durante o Segundo Império, o Segundo Reinado no Brasil, o reinado de Dom Pedro II, e também no início da República, na República Velha. Então essa produção acaba se deslocando para o Oeste Paulista. O Oeste Paulista, aquela região de Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, nós temos a modernização da produção, a utilização de técnicas mais sofisticadas de produção, terras mais férteis, relevo regular, o que contribuía para a expansão da produção, utilização de técnicas mais sofisticadas de produção cafeeira, utilização de mão de obra livre dos imigrantes, além da utilização de escravos africanos, de negros africanos escravizados. Perceba uma diferença clássica entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Enquanto o Vale do Paraíba predominou mão de obra escrava, aqui no Oeste Paulista, além da mão de obra escrava, de negros africanos, temos também a utilização de mão de obra livre dos imigrantes, que começam a chegar no Brasil em grandes levas, de italianos, portugueses, espanhóis, alemães, entre outros. Com todas essas características, o Oeste Paulista passa a ter maior produtividade, o que proporciona uma maior qualidade do café produzido. E um outro detalhe que ajuda também é a existência das ferrovias, facilitando o escoamento da produção através do Porto de Santos. Então é por isso que o Oeste Paulista suplanta o Vale do Paraíba
na segunda metade do século XIX. Enquanto em meados do século XIX predominava o Vale do Paraíba, com mais de 70% da produção, já no final do século, olha aqui o que acontece, é o Oeste Paulista, com 80% da produção, que vai concentrar a maior parte e a maior importância na economia cafeeira no Brasil. Essa economia cafeeira, é preciso destacar que ela tem uma grande relevância, não apenas durante o Império, mas na Primeira República, a atividade cafeicultora no Brasil continua tendo uma grande importância. Fato é que a Primeira República também é conhecida como República do Café com Leite, dado ao predomínio e a importância econômica que o café possuía. Perceba que o Brasil era um país eminentemente agrícola, dependia da produção do setor primário para sua manutenção econômica. Temos ainda, para fechar essa nossa aula de hoje, a borracha. Borracha que foi uma atividade econômica muito importante entre o final do século XIX e o começo do século XX. O apogeu da extração de látex na região amazônica ocorre entre 1890 e 1910. Na Amazônia, nós temos a extração da borracha visando a exportação para a Europa. Qual é o contexto aqui, meus amigos? O contexto econômico é no processo de industrialização no continente europeu, a segunda revolução industrial e principalmente o surgimento da indústria automobilística. Por isso, o látex acaba se tornando um material estratégico dentro desta característica econômica. O que é importante nós sabermos sobre a extração do látex na região amazônica? A mão de obra utilizada neste setor, nesta atividade, foi a mão de obra nordestina. Milhares de nordestinos, um contingente humano significativo, foram deslocados para os seringais nativos localizados na região amazônica, sujeitos a péssimas condições de vida e trabalho, explorados enormemente. A atividade da borracha na Amazônia utilizava-se de métodos muito rudimentares. O seringueiro embrenhava-se na mata para coletar o precioso látex. Essa atividade gerou muita riqueza ao país, gerou fortuna. Entretanto, essa fortuna ficou concentrada nas mãos dos grandes seringalistas. Veja só, o seringueiro, péssimas condições de vida e de trabalho, sujeito inclusive a doenças, como a malária. E o seringalista, o dono do seringal, ele consegue concentrar uma grande riqueza. Fato é, por exemplo, que Manaus tornou-se uma cidade muito rica, com construções imponentes, tais como o Teatro Amazonas. Entretanto, esta riqueza aparente não significa uma melhor distribuição dessa renda. Muito pelo contrário, uma concentração de riqueza muito grande. Bom, por que será que a atividade da extração do látex no Brasil teve tão curta duração, cerca de 20 anos? Gente, isso ocorre por causa da concorrência com a produção asiática. A Inglaterra acaba levando mudas da seringueira para suas colônias na Ásia. E lá vai plantá-las de modo inteligente, de modo sistemático, de modo industrial. Então isso faz com que a produção dos seringais cultivados pela Inglaterra em suas colônias asiáticas
implante a produção do látex no Brasil. Então isso significa uma decadência na produção do látex aqui no Brasil. Perfeito? Estamos entendidos? Tudo bem? Muito bem, então, gente. Vimos aqui as características muito interessantes da economia agroexportadora, a economia exportadora do Brasil. Durante o período colonial, você lembra? Cana-de-açúcar, mineração. Durante o período do Império no Brasil, século XIX, café. Que adentrou também o início da República. E naquela transição de Império para a República, tivemos a extração da borracha. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.